Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar a resolver o exercício que começamos na nossa última aula. Tá? Então, para um primeiro momento, vamos lembrar o que a gente estava fazendo, qual o problema que a gente estava resolvendo. Então, o problema que a gente estava resolvendo é o seguinte, a gente tem uma circunferência C1 centrada em um zero de raio 1, né? Então está tangenciando as duas ordenadas. E a gente tem uma circunferência C2 centrada na origem, onde esse raio é um raio variável. Então, esse raio não é fixo, né? Então, a gente tem um R ao quadrado, onde R é um número real positivo. Tá? Então, a gente tem um ponto P, que é o ponto de interseção de C2 com o eixo das ordenadas, e tem o ponto Q, que é o ponto de interseção das duas circunferências. Bom, traça-se a reta que passa por esses dois pontos, e essa reta intersecta o eixo X num determinado ponto, em que a gente está definindo as coordenadas desse ponto como R0. Certo? O que a gente quer saber é para onde vai esse ponto, à medida que o raio da circunferência C2 ele tende a zero, ou seja, ele fica cada vez menor. Tá? Então, temos aqui dois desenhos ilustrativos, né, para mostrar o início do processo, digamos assim, e a gente quer saber para onde vai esse ponto. Certo? Então, a gente já resolveu algumas coisas, a gente já achou as coordenadas desse ponto Q, e a gente vai continuar agora achando a equação da reta que passa por PQ. Beleza? Então, vamos lá. Então, como a gente iniciou, a gente tem aqui, né, os pontos P e Q, e dentre as maneiras de se achar a equação da reta, uma delas é calculando esse determinante igualando a zero. Então, onde x e y é variável. Então, essa equação que a gente obter vai ser exatamente a equação da reta que passa pelos pontos P e Q, que a gente está chamando de S. Beleza? Bom, então, dentre as maneiras de calcular esse determinante, uma delas é reescrevendo as duas primeiras linhas. Então, a gente multiplica os termos no sentido da diagonal principal, mantendo o sinal, e multiplica os termos no sentido da diagonal secundária, trocando o sinal. O resultado desse cálculo é o que vai dar o nosso determinante. Bom, então continuando aqui, então o que nós temos? Então a gente tem Rx mais zero mais R ao quadrado sobre 2y. Aí vem menos R ao cubo sobre 2, menos R sobre 2 raiz de 4 menos R ao quadrado x, menos zero, tudo isso igual a zero. Então, a nossa equação da reta S ficou de que maneira? Ficou R menos R sobre 2 raiz de 4 menos R ao quadrado x mais R ao quadrado sobre 2y menos R ao cubo sobre 2 igual a zero. Então, essa é a equação da nossa reta R. Bom, o que a gente está interessado? A gente está interessado no ponto de interseção dessa reta com o eixo das abscissas. Então, no ponto de interseção dessa reta com o eixo das abscissas, o que a gente tem? A gente tem que a ordenada é zero. E a abscissa, como a gente definiu, é R, Rzão. Então, disso a gente pode afirmar que R menos R sobre 2 raiz de 4 menos R ao quadrado vezes Rzão. Isso aqui some. Então, ficou menos R ao cubo sobre 2. Isso aqui é igual a zero. Sendo assim, a gente tem, então, que o Rzão ele é igual a R ao cubo sobre 2 sobre R menos R sobre 2 raiz de 4
menos r ao quadrado. Então, r ficou então o quê? Ficou r ao cubo sobre 2 sobre r sobre 2 vezes 2 menos a raiz de 4 menos r ao quadrado. Tá? Então, aqui a gente calculou o MMC, botamos o r sobre 2 em evidência. Bom, com isso, esse 2 vai embora, esse r simplifica, então nós temos que a abscissa r daquele ponto em função do raio ficou r ao quadrado sobre 2 menos a raiz de 4 menos r ao quadrado. Então, esse aqui é o valor da nossa abscissa do ponto em função do raio da circunferência C2. Então, o nosso problema agora, ele é o quê? Então, se eu quero saber para onde vai essa abscissa à medida que Rzinho vai para zero, então a gente vai calcular o limite dessa expressão com R tendendo a zero, no caso pela direita, porque o R não pode ser negativo, certo? E o resultado desse limite é o que vai nos dar o valor da abscissa desse ponto, né, quando o raio fica extremamente pequeno. E é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então, vamos calcular então o limite de Rzão quando Rzinho vai para zero, lembrando que a gente acabou de achar o Rzão igual a isso. Então, vamos lá. Então, no primeiro momento, o que a gente costuma fazer é substituir a variável, né, por esse valor para onde está tendendo. Então, vai ficar 0 ao quadrado sobre 2 menos 4 menos 0 ao quadrado. Logo, o nosso numerador deu 0. E o nosso denominador também, né? Porque isso aqui é 4, raiz de 4 é 2, 2 menos 2 dá 0. Bom, então, como a gente já viu em aulas anteriores, isso aqui é uma indeterminação. Então, a gente precisa se livrar dessa indeterminação para conseguir achar esse limite. Bom, então vamos olhar para a expressão r ao quadrado sobre 2 menos a raiz de 4 menos r ao quadrado. Então, uma das maneiras de a gente se livrar dessa indeterminação é multiplicando em cima e baixo pelo conjugado, no caso do denominador. Então, a gente vai multiplicar por 2 mais 4 raiz, mais a raiz de 4 menos r ao quadrado. Bom, em cima ficamos com r ao quadrado vezes 2 mais a raiz de 4 menos r ao quadrado. E no denominador a gente ficou com o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Certo? Bom, isso aqui ficou o quê? Isso aqui então ficou 4 menos 4 mais r ao quadrado. 4 menos 4 vai embora. E aí, esse r ao quadrado vai embora com esse r ao quadrado. Ou seja, essa expressão... Deixa eu ver aqui embaixo. Essa expressão é igual a essa para todo valor de r diferente de zero. Né? Lembrando que a gente só pôde cortar esse r ao quadrado com esse r ao quadrado porque a gente está supondo que o r é diferente de zero. No contexto do problema, primeiro, porque o R é o raio da circunferência, então se o raio for zero, a circunferência passa a ser um único ponto. E segundo, porque a gente está calculando o limite do x tendendo a zero, ou seja, ele é próximo de zero, mas não é zero. Então, por essa razão que a gente pôde simplificar aqui. Bom, sendo assim, essas expressões são iguais para todos os valores de R diferente de zero e, portanto, como isso é verdade, a gente pode afirmar, então, que o limite, quando R tende a zero pela direita desse cara, é igual ao limite quando R tende a zero pela direita desse cara. Só que aqui fica mais simples, né? Então, isso aqui vai ficar 2 mais 4 raiz de 4 menos zero ao quadrado, ou seja, esse limite deu 4. O que significa o limite dar 4?
Significa que a abscissa do nosso ponto, ela está indo para onde? Ela está indo para 4. Então, olhando na figura, então, no esboço inicial, o que a gente imaginou no início é que, conforme o raio fosse diminuindo, esse valor fosse cada vez ficando maior, tendendo para mais infinito. Acontece que isso não aconteceu. Acontece que, conforme o raio tende a 0, o valor dessa abscissa tende a 4. Então, esse ponto ele não vai para mais infinito, ele vai, na verdade, para o ponto 4, 0. Então, para a gente visualizar melhor como isso está acontecendo, vamos olhar então agora no GeoGebra. Bom, então temos aqui duas circunferências, onde a circunferência aqui azul tem a equação x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, que é a nossa circunferência fixa. E a circunferência vermelha, centrada em 0, 0, onde o raio está variando. Então, para fazer o raio variar, a gente colocou aqui esse controle deslizante. Então, o raio dessa circunferência está variando e, consequentemente, a circunferência também. Bom, então o que a gente tem? A gente tem aqui a reta PQ, né, essa semirreta PQ, onde P é o ponto de abscissa zero da circunferência C2, né, aqui batendo no eixo Y, para Y positivo, e o ponto Q é o ponto de interseção dessas duas circunferências, onde Q está no primeiro quadrante. Então, o que a gente obteve, né? O que a gente estava buscando? A gente queria saber sobre as coordenadas do ponto R, que é o ponto de interseção da reta PQ com o eixo X. O que ia acontecer com esse ponto conforme a circunferência ia diminuindo o seu raio. Bom, num primeiro momento, nós achamos o quê? Nós achamos que conforme a gente fosse diminuindo o raio, esse ponto iria para mais infinito. Mas, de fato, como a gente calculou, esse ponto, na verdade, ele tende para o ponto 4, 0. Aqui deixa de existir, porque a circunferência vira um ponto quando o raio é 0, mas repare que, de fato, a velocidade com que a abscissa vai aumentando vai se tornando cada vez menor. E, de fato, a tendência é esse ponto R, de fato, parar no ponto 4, 0. Certo? O que a gente pode reparar é que, conforme o raio vai diminuindo, a distância entre esses pontos PQ também vai diminuindo. Então, com isso, de fato, a gente consegue visualizar que o ponto R, de fato, ele não vai para mais infinito, e sim, ele tende a 4, 0. Bom, então, dessa maneira, a gente encerra nossa aula de hoje.